Paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre o princípio da semeadura e da colheita. E para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de Gálatas, capítulo 6, do verso 6 ao 9, que diz o seguinte: E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Queridos, o Senhor colocou no meu coração hoje para conversarmos sobre um outro grande princípio ensinado nas Escrituras, que é o princípio da semeadura e da colheita. Saibam os amados irmãos, este princípio rege tudo o que fazemos em nossas vidas, independentemente da raça, cor, religião. Ou seja, quer as pessoas creem ou não, vamos colher o que plantamos. Queridos, este princípio bíblico mencionado por Paulo, falando aos Gálatas sobre o semear e colher, se refere às consequências de nossos atos e atitudes. Pois, como diz o livro de Provérbios, capítulo 22, 8, o que semear a perversidade colherá males, e o que semeia justiça recebe galardão seguro. Aleluia! Amados, este princípio também fala que somente o que planta poderá colher, como ficou mencionado no verso 6 deste mesmo capítulo 6 de Gálatas. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. A primeira regra do princípio da semeadura e da colheita ensina que somente quem planta é que colhe. Este princípio fala que quem deixa de semear por causa de situações adversas aumentam suas dificuldades. Como ficou registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, que diz o seguinte: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Outra coisa importante a saber sobre este princípio é que ninguém pode dizer que não planta porque falta semente, pois quem promove, quem provê a semente é o próprio Deus. Como está mencionado no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dá pão para comer, e multiplica a vossa sementeira, e aumenta os frutos da vossa justiça. Aleluia! Tem pessoas que até culpam outras por aquilo que estão hoje colhendo, ou seja, culpam pessoas pelas adversidades e dificuldades pelas quais estão passando, mas isto não é correto. O que elas colhem hoje foi por não terem plantado corretamente para o seu futuro. Mas existem pessoas que mesmo assim, que no passado viveram privações, mas plantaram e se prepararam para o futuro e que agora estão colhendo abundantemente, porque como diz o livro de Salmo, capítulo 126, versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo,
trazendo os seus feixes. Aleluia! Queridos, a Bíblia nos ensina através deste princípio da semeadura e da colheita o seguinte, que também ficou registrado no livro de Eclesiastes capítulo 11, verso 6, que diz o seguinte: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente. Hoje Deus está falando à sua igreja e ensinando que mesmo hoje nós temos como igreja de plantar para colher, e que só colheremos o que temos plantado, como está mencionado neste mesmo livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia! Este princípio da semeadura e da colheita nos ensina que somente colhemos aquilo que semeamos. Quem planta cereal, colhe cereal. Quem planta frutos, colhe frutas, e assim por diante. Tudo o que plantamos será colhido. Este ensino da palavra é muito, muito sério, pois está baseado na justiça de Deus, nos dando a garantia de que os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Como lemos aqui no livro de João, capítulo 4, verso 8. Portanto, a igreja está sendo levada nesses dias a semear a palavra de Deus, para colhermos bênçãos espirituais e tudo o que necessitamos para a nossa sobrevivência neste mundo cruel e pervertido. Temos como igreja que plantar coisas boas para colhermos os seus benefícios, ou seja, o melhor, o mais excelente de Deus. E não podemos estar preocupados com quem está plantando coisas ruins, pois como diz o livro de Oséias, capítulo 8, verso 7, porquanto semeiam vento, hão de colher o turbilhão. Jesus, certa vez, contou a parábola do joio e do trigo para nos ensinar que, às vezes, plantamos algo de bom e o inimigo vem e mistura uma semente ruim, como ficou registrado lá no livro de Mateus, capítulo 13, dos versos 24 a 30. Mas, mesmo assim, não podemos separar o bom do ruim por nós mesmos, para não arrancarmos o que é bom junto com o que é ruim. Como mencionado no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 10, que diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Este princípio, queridos, este princípio bíblico ainda da semeadura e da colheita nos ensina que a colheita é proporcional ao plantio, como mencionado nesse mesmo livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, que diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aleluia! Queridos, a quantidade de sementes plantadas determina quanto será colhido, e isso ficou confirmado também no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que diz o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Aleluia! Jesus mesmo ensinou que devemos plantar, sabendo que embora não sejam todas as sementes que germinam,
aquelas que crescem produzem a 30, 60, 100 por um, aleluia, como ficou registrado no livro de Marcos capítulo 4, verso 20, Deus é quem aumentará as vossas sementeiras e multiplicará os frutos da vossa justiça, como já lemos lá no livro de Coríntios capítulo 9, verso 10. A igreja precisa entender que nos dias de hoje, que quando semeamos, devemos confiar que quem dá o crescimento é Deus, como está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, que é justo para nos dar uma colheita abençoada, aleluia. Por isso, devemos plantar o máximo possível para alcançarmos uma farta colheita, sabendo que, como está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 2, que existe um tempo de plantar e um tempo de colher, aleluia. Se como participantes da igreja do Senhor hoje desejamos uma colheita abundante, devemos plantar o máximo que possamos plantar e assim receberemos o melhor, o mais excelente de Deus nesses dias, aleluia. Com certeza, este princípio da semeadura e da colheita nos ajuda a compreender muitas coisas em nossas vidas. O porquê de muitas coisas pode ser explicado através deste ensino, pois quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a sua vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem, aleluia, como diz no livro de João, capítulo 4, verso 36. Também este princípio nos ensina que se nós, por falta de conhecimento, plantamos coisas ruins em nossas vidas, podemos agora, tendo os nossos entendimentos abertos para este princípio, podemos como igreja e devemos pedir a Deus misericórdia e perdão, e Ele nos atenderá, aleluia. Tenha certeza que poderemos continuar enfrentando as consequências da nossa falta de semeadura, mas o Senhor nos ajudará a vencermos tudo, aleluia. Então não percamos mais tempo, que todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor, comecemos a plantar coisas boas para termos uma colheita farta. Com certeza, aqueles que sempre plantaram coisas boas na sua vida toda, estes fiquem certos que a recompensa de Deus virá e não tardará, e que algumas bênçãos serão colhidas ainda nesta terra e outras espirituais serão colhidas na eternidade com Deus, aleluia. Me permita orar pela tua vida, para que o poder desta palavra possa impactar o teu coração, em nome de Jesus. Pai amado, peço que hoje o entendimento da sua igreja seja aberto quanto ao princípio da semeadura e da colheita. Pai, que todos possam entender que, baseados neste princípio ensinado na sua palavra, todos possam plantar coisas certas em suas vidas, e que a sua igreja possa semear sempre aquilo que vai nos gerar bênçãos para as nossas vidas, famílias e para este mundo. Que no lugar da intolerância possamos semear tolerância. Se como pessoas queremos ser amados, que possamos amar as pessoas que estão ao nosso redor, independentemente se amamos, se achamos que elas merecem ou não, pois é assim que Jesus nos ensina a amarmos incondicionalmente. Se queremos ser pessoas que sejam compreendidas pelo mundo, que possamos também compreender as outras pessoas.
Pai, ajuda a sua igreja nesses dias a semear junto da sua família, parentes, amigos e irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina, pois assim estaremos cumprindo a sua vontade como igreja, pois só assim a nossa colheita será farta em nossas vidas, famílias e na igreja. Pai, oro para que a sua igreja caminhe neste mundo, semeando a boa semente da sua palavra, que com certeza colheremos o melhor, o mais excelente de Deus, nesta terra e para a terra que haveremos de tomar posse, a Canaã celestial. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.